Declaração de líder bancada do PSDB. Muito bom dia a todos e a todas, os colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham através da TV Câmara, nas redes sociais. Fugindo um pouco das temáticas permanentes aqui desta casa envolvendo a realidade local, retomo assuntos que mexem com todo o povo brasileiro e que são do interesse, então, de toda a cidadania e também não só da nossa cidade. Nós já tivemos oportunidade aqui de manifestar nossas posições com relação a esse escândalo dos descontos dos aposentados. E o que a gente percebe a nível de Brasil, especialmente no Congresso Nacional, tive a oportunidade de acompanhar, por exemplo, um debate do senador Wagner, lá da Bahia, com o outro senador lá do PL, lá de Alagoas, nem me lembro o nome do danado. Mas o que está acontecendo lá, sem dúvida nenhuma, para nós aqui no nosso linguajar chulo, não passa de uma guerra de bugio, né? Naquilo que nós falávamos aqui, que cada um procura defender o seu ladrão, né? O meu ladrão é mais honesto que o seu, né? Mas, especialmente aqui nos acompanham de casa e através das redes sociais, o governo federal não vive só de escândalos, né? Vive de coisas muito boas, né, que estão acontecendo a nível do governo federal e que já aconteceram em outros momentos. Eu sempre acompanhei com muita atenção a questão do setor elétrico brasileiro, né? Lá atrás, vereadora Rose, sem dúvida nenhuma, o programa Luz no Campo foi uma revolução no Brasil inteiro e aqui em Caxias também. Você vai para qualquer comunidade dos nossos distritos, está lá a luz elétrica instalada, né? Através do programa Luz no Campo, onde as pessoas praticamente recebiam tudo de graça. Durante os governos da Frente Popular, liderados pelo presidente Lula, posteriormente pela presidente Dilma, por exemplo, esse programa de aproveitamento de luz solar, hoje representa quase 25% a menos quem conseguiu implementar esse sistema da luz solar. E eu estou me referindo a essa questão do setor elétrico porque ontem, sem dúvida nenhuma, a medida provisória assinada pelo presidente Lula, que vai atingir mais de 60 milhões de brasileiros, vai ter uma repercussão muito grande, inclusive aqui em Caxias, né? Nós vamos ter, a partir da edição dessa medida provisória, provavelmente ser publicada hoje, a redução da luz elétrica, a redução a zero, atingindo 60 milhões de famílias. Todas as famílias inscritas no CAD único, né? E eu me refiro, por exemplo, a mais de 10 mil famílias em Caxias do Sul, com renda per capita até de meio salário mínimo, vão ser atingidas e que têm um consumo de até 80 quilowatts, vão pagar zero na sua conta. Vão pagar zero na sua conta. É uma revolução do ponto de vista de justiça social, de atingir aqueles que efetivamente precisam, né, do auxílio dos governos, seja federal, estadual, municipal, de pessoas que possam ter acesso às questões básicas, que é, por exemplo, ter o direito de ter luz elétrica na sua casa. Vejam que acima de 80 quilowatts vai fazer um pagamento proporcional até 120 quilowatts. Então vai atingir uma montoeira de gente, né? E eu me refiro que pelo menos em Caxias, daquilo que a gente conhece, inscritas no CAD único, hoje nós temos mais de 10 mil famílias. Então isso, sem dúvida nenhuma, representa uma medida acertadíssima de parte do governo federal com relação a essa questão do consumo de energia elétrica. Eu, quando estava diretor-presidente do SAMAI, a minha angústia mensal era
como resolver o problema daquelas pessoas que moravam, por exemplo, lá no Campos da Serra e que chegavam no fim do mês e não tinham condições de pagar a tarifa d'água, né? Então, lá instituímos, lá no nosso governo, à época, a tarifa social no SAMAI, que até hoje, é utilizada, né? Tarifa social que atingiu aí um monte de pessoas, né? Todas também tendo como critério a inscrição no CAD único. Mas eu tenho certeza que nessa questão do desconto na tarifa, a imprensa brasileira hoje ainda não deu muita atenção para isso, mas deveria ser matéria de capa dos principais jornais do país, dos telejornais do país, a assinatura, porque essa é uma revolução como foi a revolução do Bolsa Família. É uma revolução, presidente Wagner, como foi o Bolsa Família e o que representou o Bolsa Família do ponto de vista de levar dignidade para as pessoas, de ter pelo menos alguma coisa para comer, que é o que a gente não percebe pelo mundo afora, né? Quem de nós não está indignado com a matança, com o genocídio patrocinado pelo governo de Israel em Gaza, matando crianças praticamente todo dia, velhos, assim por diante, e cometendo um crime de lesa humanidade que é deixar as pessoas morrer de fome. Fazer as pessoas morrer de fome, trancando o acesso à comida, né? Então, no Brasil nós somos modelares, seja o governo que for, não vamos ficar aqui defendendo só o governo Lula, porque todos os governos que vieram deram continuidade a programas sociais importantes, né? Não permitiram, e eu acho que isso se deve muito à mobilização do povo brasileiro, não permitiram que esses programas retrocedessem, porque através desse programa, tu faz uma efetiva distribuição de renda no país. Tu atinge a todos os cidadãos. Óbvio que tem problemas, sem dúvida nenhuma, pessoas que eventualmente continuam recebendo sem necessidade, tá? Pessoas que se cadastram de forma irregular, mas sempre lembrar que quem faz os cadastros para atingir esses programas são as prefeituras municipais. As prefeituras municipais que têm esse controle do cadastramento de pessoas, né? Então, nesse sentido, é que as prefeituras também têm a sua responsabilidade de fazer com que esses incentivos que o governo federal toca cheguem lá na ponta final. Isso vai representar por ano, em torno de 3,6 bilhões que o governo federal deixa de aplicar em outras coisas e aplica nesse programa. E aí tem lá uma questão, mas tudo bem, vão tirar dinheiro da onde? Então, tem toda uma proposta apresentada na medida que diz o seguinte: são 4 itens, né, que praticamente se refaz um programa energético brasileiro, onde vai se buscar recuperar esse dinheiro que vai ser distribuído, em tese, para pagamento das contas de energia. São 4 itens. Redistribuição dos encargos das usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Nova regulação para a autoprodução de energia, né? Aqui, quando se fala de energia solar, de energia eólica, né? Corte de subsídios considerados excessivos, e tem muito subsídio para quem não precisa, e normalmente são os grandões que recebem esses subsídios, né? E reformulação dos encargos setoriais. Então, são medidas que, obrigatoriamente, o governo tem que tomar para recuperar esse recurso, mas, ao mesmo tempo, redistribui para toda a nossa população, especialmente aos mais carentes. Pois não, vereadora Rose? Obrigada, vereador Eloy. São cerca de, eu estava vendo ali, né, 60 milhões de pessoas, né, que podem ser beneficiadas. Claro que é um escalonamento, é uma justiça tarifária, é uma abertura também para a classe média, para o desenvolvimento econômico, porque as pessoas vão poder optar as fontes de energia quais querem usar e pagar, né? Mas só estava lembrando aqui, quando foi a Luz para Todos, eu lembro de pessoas dizendo pela primeira vez
que conheceu uma geladeira. Acho que naquela época, deve fazer mais de 20 anos, se eu não me engano, foi no início dos anos 2000 ali, as pessoas não conheciam geladeira, não tinham nada no interior, não sabiam, não tinham noção do que era, né? Então, eu acho que quando a gente fala nisso, é aquilo que a imprensa muitas vezes não quer divulgar. A imprensa gosta de divulgar coisas ruins, fatos ruins, né? Especialmente num governo que tem essa visão mais da população. Mas, então, parabéns por esse tema. Acho que são temas importantes também para a gente discutir aqui na nossa casa. Obrigado, vereadora Rose. Concluo dizendo que feliz iniciativa, porque parece que é uma coisa que está lá no governo federal, não, mas vai atingir e vai impactar diretamente milhares de famílias aqui na nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Certo, vereador Eloy. Segue em grande